Aleluia, 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 aleluia. O reino do céu está perto, convertam-se, irmãos, é preciso. Creiam todos no Evangelho, creiam todos no Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida a cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus com as lágrimas. Começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão tem uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e outro 50, e como não tivesse alguém pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: está vendo essa mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar
Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Depois disso, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos, doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cantemos mais uma vez, bem forte, o refrão do Salmo. Eu confessei, afinal, meu pecado e perdoaste, Senhor, minha falta. Eu confessei, afinal, meu pecado e perdoaste, Senhor. Afinal, meu pecado e perdoaste, Senhor, minha falta. Eu confessei, afinal, meu pecado e perdoaste, Senhor. Que nós repetíssemos, porque essa realidade, eu confessei afinal o meu pecado e perdoaste, Senhor, minha falta, é o centro da mensagem de Deus para nós. Aliás, muito mais do que mensagem, da palavra de Deus para nós nesse domingo. Quanto a nós é isto: a necessidade de confessar o nosso pecado para sermos perdoados. E confessar quer dizer testemunhar, reconhecer e pôr às claras. Aqui não está falando do sacramento da penitência, que claro, é maravilhoso, mas aqui está falando do início, da raiz, que é reconhecer. E nós, infelizmente, somos duros de reconhecer o nosso pecado. Damos 1000 desculpas, 1000 razões, 1000 motivos. Ou ficamos com vergonha, com medo. A tentação vem e aproveita. Ou a gente, infelizmente, já ficou calejado por causa de outros pecados, ou por causa da repetição um certo tipo de pecado, e a gente acaba não reconhecendo, e não reconhecendo, acaba não declarando diante do Senhor o nosso pecado, e com isso falta a matéria-prima. Não é que Deus não queira perdoar, Ele quer perdoar, mas falta a matéria-prima. Você sabe que justamente sem combustível não há como ter fogo. Só há fogo quando há combustível. Essas velas, por exemplo, qual é o combustível? É justamente a cera
da qual a vela é feita. E aí está o pavio, a gente põe fogo, e o fogo pega, e depois permanece, porque vai havendo combustível. Qual é o combustível para o perdão dos nossos pecados? Deus é como esse fogo que destrói o nosso pecado. Se você pegasse um pedaço de papel agora, encostasse na chama, ia queimar imediatamente, carbonizar aquele papel. Deus está sempre disposto. Ele é amor, Ele é perdão, Ele é misericórdia a perdoar. Portanto, quando Ele perdoa, Ele elimina. Como o papel que foi queimado, é carbonizado, é aniquilado, desaparece, não é mais papel. É assim com o nosso pecado. Mas é preciso que é preciso que haja combustível. E qual é o combustível? O combustível é justamente o nosso reconhecer. Meus irmãos, em outras palavras, nesse domingo nós temos a grande realidade de Deus misericórdia, e na verdade Jesus é a própria misericórdia do Pai. Jesus é a misericórdia em pessoa. Se nós queremos saber como é a misericórdia do Pai, é olhar para Jesus. Deus é invisível, é intocável, é impalpável. Mas Jesus se fez homem, Jesus se fez carne, portanto, tocável, visível, palpável. Ele é a imagem visível do Pai, como a própria palavra de Deus nos atesta. Não é palavra minha, não é palavra de nenhum teólogo, é palavra de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Imagem no sentido de que mostra o Deus que é invisível, é mostrado por Jesus. Por isso que ele se chama imagem, não se trata de estátua. Ele é imagem do Deus invisível. Ele é a misericórdia do Pai em pessoa, personificada. E bonito, a misericórdia de Deus, por um lado, provoca o nosso arrependimento, o nosso reconhecimento. E quando a gente reconhece, e quando a gente se arrepende, a misericórdia dele já está nos perdoando. Você conhece muito bem, até se você é rápido na Bíblia, você pode pegar comigo rapidinho, primeira carta de São João, já no início da primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 8, onde a palavra de Deus nos diz: se dizemos que não temos pecado, portanto não reconhecemos, enganamos-nos a nós mesmos, porque não é verdade isso, e por isso a verdade não está em nós. Mas se reconhecemos os nossos pecados, uma outra tradução que diz: se confessarmos os nossos pecados, é o mesmo conceito. Confessar quer dizer reconhecer, e reconhecer quer dizer confessar, patentear, mostrar por as claras. Se reconhecemos, se confessamos os nossos pecados, Deus aí está. Essa tradução da Bíblia da Ave Maria, ela é maravilhosa. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está. No ato do reconhecimento, Deus se faz presente. Na hora em que nós, reconhecendo, confessamos, pomos as claras, até diante de nós mesmos, o nosso pecado, Deus aí está, já está presente aí. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Deus não espera, não.
Pelo contrário, a misericórdia dele estava provocando o nosso arrependimento, e daí o nosso reconhecimento, daí a nossa confissão, como alguém que vem e confessa o próprio crime. Há pessoas que às vezes não aguentam, a polícia está procurando o criminoso, e o criminoso não se aguenta, e ele vai lá e ele mesmo se entrega, ele mesmo declara o seu crime. A misericórdia do Senhor vai provocando em nós o arrependimento, e com esse arrependimento que nós declaremos o nosso pecado, que nós nos entreguemos a Deus, dizendo: Senhor, pequei, errei, o Senhor sabe da minha fraqueza e errei, e até às vezes, mais uma vez, Senhor, eu errei, eu não queria, mas errei, Senhor, pequei. E a palavra de Deus diz, nesse momento do reconhecimento, ao invés daquilo que pensamos, que Deus então vem com severidade sobre nós, não, Deus aí está, no ato do reconhecimento, de que maneira? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a iniquidade. É assim, meus irmãos, que confessando, em outras palavras, reconhecendo diante de Deus, e Deus nos perdoando, que Ele vai eliminando toda a nossa iniquidade. Porque além de pecado, de pecarmos, a iniquidade, o pecado, que é a iniquidade, mora em nós, habita em nós por causa do pecado original. As consequências do pecado original ficaram em nós. Mas cada vez que nós confessamos os nossos pecados e que somos perdoados, essa iniquidade vai desaparecendo. É como a vela, quanto mais ela vai produzindo fogo, mais ela vai se consumindo. A nossa iniquidade vai se consumindo. Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar os pecados, aqueles pecados, e para purificar-nos de toda a iniquidade. Beleza, não é verdade? E você viu nas leituras, na primeira leitura, a situação de Davi, quando o profeta Natã é mandado por Deus a Davi, porque Davi ainda não havia reconhecido o seu pecado e não havia confessado diante de Deus o seu pecado. Mas porque Deus amava Davi como ama cada um de nós, a provocação de Deus foi mandar o profeta Natã, para Natã declarar a Davi o seu pecado. E você sabe que o pecado de Davi foi terrível. Quem esperaria isto de Davi? Davi sempre ia à frente dos exércitos, mas depois de tantas vitórias, de tantas conquistas, Davi caiu na acomodação, e acomodado, ele, ao invés de nessa vez ir para a guerra, à frente dos exércitos, como era costume dos reis, e ele sempre fez isso, até mesmo para animar os seus soldados, ele ficou em casa. Os homens de guerra foram, mas Davi ficou. E justamente em certo momento, ele vê no balcão do seu palácio, lá em cima, uma mulher se banhando, e Davi fica lá contemplando, depois manda saber a respeito dela, manda trazê-la para o palácio, sabe que ela é esposa de um dos seus soldados, não somente soldado, um dos seus valentes guerreiros, aqueles que iam na frente, na primeira fila, até mesmo para proteger o rei ou o general. Adultera com ela.
Passa um tempo, porque a guerra demorava, a mulher vem declarar que está grávida, e o que faz? Davi manda chamar Urias, o seu esposo. E num disfarce, quer que ele vá para casa, para que passe aquela noite com sua esposa, para que quando ele voltar para a guerra, e depois terminar da guerra voltar, ele não ia mais lembrar de tempo, não ia estranhar a sua mulher estar grávida, ia pensar que era seu filho daquela noite, encobrindo assim o seu pecado. Só que bonito, Urias não vai para casa, fica ali, dormindo na porta da casa do rei Davi. No dia seguinte, contaram isso para Davi. Davi então convida Urias para jantar com ele e o embebeda. Depois manda para casa, pensando que ele bêbado, então vai para casa e vai estar com a sua esposa e tudo se resolve. Mas não, mesmo bêbado, Urias é fiel ao seu rei e dorme ali outra vez na porta da casa do rei. Davi não tem mais outra escapatória, manda que ele vá com um bilhete escrito para o general, mas só que no bilhete não era aviso nenhum para o general, não era nenhuma tática, era tudo disfarce. Ali estava escrito que o general colocasse Urias na primeira fila, para que então ele ficasse realmente em risco, que os soldados, seus companheiros, se afastassem dele, para que Urias morresse. E não acontece outra coisa, Urias morre. E Davi, muito generoso, então acaba recebendo no seu palácio a esposa do seu soldado fiel que morreu na guerra, sem nenhum arrependimento. E quando Deus manda Natã, e Natã declara a Davi o seu pecado. Daí sim, graças a Deus, Davi reconhece, Davi vê a enormidade do seu pecado, primeiro de adultério e segundo de homicídio. Ele mandou matar o seu soldado fiel. Ele viu a enormidade do seu pecado, mas que bonito, quando ele reconheceu, quando ele declarou o próprio pecado, Deus o perdoa. Nós diríamos, Deus devia castigar e castigá-lo severamente, só que a misericórdia é diferente. O que ela quer é que a gente reconheça, que a gente se arrependa, e na hora que qualquer pecador, com qualquer pecado, eu e você, uma vez que reconhecemos, declaramos arrependidos, já sejamos imediatamente perdoados por Ele. E meus irmãos, esta é a realidade. Vocês ouviram a palestra do padre José Augusto hoje de manhã cedo, e como ele insistiu logo pelos inícios da palestra, que você não fique guardando as coisas do passado, não é verdade? Perdoou, está perdoado. Que você não se fique cruciando, porque o perdão de Deus é para valer. E por que isso? Porque Deus leva na moleza o pecado? Não, o pecado é pecado para Deus. Deus não dá moleza, mas uma vez que a misericórdia dele provoca o arrependimento, e a pessoa arrependida declara o seu pecado, Deus já está aí atendendo a pessoa e perdoando, e perdoado, está perdoado. Eu lhes dei o exemplo, indo até pertinho da vela e dizendo, um papel colocado ali é carbonizado e desaparece. É assim com o nosso pecado. E o Evangelho vem completar, mostrando aquela mulher, que logo no início diz que era conhecida na cidade como pecadora, e entrou
para aquele banquete. Eu não vou descrever, porque você ouviu o Evangelho agora e fez tudo aquilo aos pés de Jesus, reconhecendo o seu pecado. Esse Evangelho, ele é narrado pelos 4 evangelistas. Essa que nós lemos é a de São Lucas. Mas a de São João, a descrição de São João, diz que isso aconteceu em Betânia, depois da ressurreição de Lázaro, e que esta mulher que entrou na sala do banquete e fez tudo isso, era Maria, a irmã de Lázaro. Então a gente fica admirado, meu Deus do céu, esta mulher é Maria. Então Jesus frequentava a casa de Lázaro, que era leproso, porque Betânia era uma aldeia de leprosos. Até Simão, que é o dono dessa casa onde foi dado aquele jantar, é chamado na Bíblia de Simão o leproso. Ninguém é chamado de Simão o leproso se não é leproso. Não é um simples apelido. Até o jeito de Lázaro ser enterrado, e as pinturas desde o início do cristianismo mostram que Lázaro foi enfaixado. Eles enfaixavam os leprosos na inocência, né? Porque primeiro eles pensavam que a lepra era transmissível de um para o outro, e segundo que se eles enfaixassem o morto, enfaixado ele não contaminaria os demais. Eles não sabiam das coisas que hoje se sabe na biologia. Mas Lázaro foi enterrado, enfaixado. Tanto assim que Jesus manda, depois que o ressuscita, que tirem as faixas. Por que tirar as faixas? Porque ele estava todo enrolado, desculpe, como se fosse uma múmia, dos pés até a cabeça, e com os braços também, presos ali com aquelas faixas, porque ele era leproso. Ele frequenta a casa de um leproso. E o lugar que Jesus gostava de ficar era em Betânia. Você tem um leproso na sua casa? Aquela ovelha negra, desculpe que muitas vezes é só um estorvo, porque talvez o seu filho ou a sua filha viciado, que é um pai alcoólatra, que é um pai adúltero, um filho, uma filha alcoólatra, uma filha que acabou se perdendo pelos caminhos da vida, acabou se tornando uma moça vulgar, de programa em programa. Ou a ovelha negra é você. Você tem na sua casa um leproso. Não duvide. Jesus não despreza você. Jesus não despreza o leproso da sua casa. Jesus não despreza a sua família. Não. Pelo contrário, Ele frequenta a sua casa, Ele está na sua casa, Ele habita a sua casa, Ele está presente na sua casa, como na casa de Lázaro, porque o que Ele quer é tirar essa pessoa da sua lepra. Como passou tanto tempo, até mesmo Lázaro morreu, mas Jesus vai e o ressuscita, porque muitas vezes para tirar um leproso, a ovelha negra da sua casa, é preciso ressurreição. E Jesus está disposto até mesmo a fazer uma ressurreição, mesmo que o leproso seja você, mesmo que a ovelha negra seja você. Ele está disposto a fazer até mesmo uma ressurreição, porque Ele quer você de volta, Ele precisa você de volta. Ele está perseguindo você com a sua misericórdia. Eu já expliquei a palavra perseguir, porque esse
é um superlativo que quer dizer não só seguir, mas seguir de perto, ali em cima. Ele persegue a ovelha negra, o leproso da sua casa, com a sua misericórdia, para que ele então se arrependa, reconheça, declare, e aí seja perdoado, e a ressurreição aconteça. Não desanime, meu irmão, não desanime, minha irmã, porque Jesus frequentou a casa de Lázaro tanto tempo, até ele morrer, e certo, morreu de lepra, mas Jesus o ressuscitou. Deu muito mais do que se podia imaginar. Ressuscitado, Lázaro não tinha mais lepra e mais doença nenhuma. Era um homem ressuscitado. Mas também naquela casa havia uma prostituta, porque o evangelho que foi lido hoje logo já mostra, e quando os judeus diziam isso, que era uma mulher pecadora, até você viu, quando Simão e os seus companheiros viram o que ela estava fazendo ali nos pés de Jesus, derramando aquele perfume, e jogando com seus cabelos e beijando os seus pés, ele já diz, mas se ele fosse verdadeiramente um profeta, ele saberia que tipo de mulher é esta. Meus irmãos, infelizmente é uma tristeza, mas Maria era prostituta de leprosos, que servia aos leprosos ali em Betânia, e é claro, servindo a leprosos, desculpe, o preço dela era alto. E é por isso que ela tinha esse perfume, que valia muito. Como eu disse, os 4 evangelistas trazem certos pormenores que se completam, e se diz que o preço daquele perfume era não sei quantos denários, o correspondente a um ano inteiro de trabalho. Então era preciso trabalhar um ano inteiro para comprar aquele frasco de perfume, que ela usava primeiro para sedução e depois também para poder aguentar servir como prostituta a leprosos, porque você sabe que também o leproso vai se decompondo, a sua carne vai se decompondo, e o que faz ela? Derrama justamente o seu pecado inteirinho, todo aquele perfume que ela ganhou com o dinheiro de prostituição, e ainda mais era um instrumento de sedução para a prostituição, derrama todinho. E a palavra de Deus diz que além dela derramar todo, depois que derramou, ela também quebra aquele frasco de alabastro, que também pelo fato de ser alabastro era precioso, para dizer, terminava ali completamente o seu pecado. E veja que paciência de Jesus, que misericórdia. Viveu tanto tempo frequentando a casa de Lázaro, Maria e Marta, e Maria era justamente uma prostituta assim, que só vai reconhecer, só vai se arrepender depois da ressurreição do seu irmão. Daí a gente entende como e por que Jesus ficou conversando com ela na sala, naquela ocasião, e Marta lá na cozinha, reclamando, porque a irmã era boa vida, estava lá, conversando com Jesus, aliás, Jesus conversando com ela, e ela reclama. Por quê? Porque Jesus a perseguia,
como você já entendeu o termo, para que ela chegasse ao arrependimento. E ele gastou tempo, todo o tempo necessário, até que Maria reconhece, se arrepende e publicamente declara o seu pecado ali, aos pés de Jesus. E o que Jesus fez? A tua fé te salvou. E disse a Simão: os seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela muito amou, está demonstrando muito amor. Até Jesus faz a comparação entre ela e Simão, o dono da casa, que não fez nada daquilo que devia, e ela fez muito mais do que ele, ali aos pés de Jesus. Meu irmão, minha irmã, esta é a misericórdia de Jesus. E nós terminamos esse acampamento, onde tocamos em coisas tão graves e tão delicadas, e tivemos, graças a Deus, a coragem de declarar mesmo todos esses dias, mas não para condenar, pelo contrário, até para dizer para todos os nossos irmãos que andam nessas coisas próprias de espiritismo, das várias formas que existem, desde o chamado espiritismo de mesa branca, kardecista, e depois todos os outros tipos de terreiro, então candomblé, umbanda, etc, etc, etc. Todos os tipos de ocultismo, de esoterismo, que claro, são coisas graves como o pecado de Davi, graves como o pecado de Maria, mas que a solução tem jeito. E Jesus, como perseguiu com a sua misericórdia Davi, o seu rei escolhido, assim como Jesus perseguiu com a sua misericórdia a Maria, cuja casa ele frequentava, até correndo o risco das pessoas pensarem mal de Jesus. Jesus está esperando todos os seus filhos de volta, também aqueles que entram por esses caminhos, até mesmo para essas seitas satânicas. Jesus está à espera de todos eles e os perseguindo com a sua misericórdia, para que eles reconheçam o erro, para que eles deixem o erro, para que eles voltem para Jesus e tenham a certeza que Jesus vai perdoá-los, que Jesus vai acolhê-los. Em geral, as pessoas que entram por esses caminhos têm medo que, se deixarem esses caminhos, deixar esses rituais, deixar essas coisas, eles vão ser castigados por aquele a quem eles servem. E justamente é um outro tipo de escravidão que o demônio faz com essas pessoas. Então as pessoas ficam com medo. O Padre José Augusto declarou hoje cedo, eu declaro novamente: não tenha medo, volte, porque quem está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, e eis que tudo se faz novo. E você agora está sob a proteção do Altíssimo, como diz o Salmo 90, e a Luzia hoje de manhã cedo maravilhosamente explanou e rezou conosco. Você estará sob a proteção do Altíssimo, do Todo-Poderoso, e você não precisará temer mal algum. Pelo contrário, você terá toda a proteção do próprio Deus, da própria misericórdia de Deus, que te resgatou, te perdoou e agora te guarda, te protege, te defende. E é o caso de repetir, como o arcanjo São Miguel: quem como Deus? Se nós estamos com Deus, quem como Deus? Como a palavra de Deus diz na carta aos Romanos: se Deus é por nós, quem será
contra nós, nem da terra, nem do céu. Você não precisa ter medo. Volte, volte, volte. Deixe os maus caminhos, deixe essas seitas, deixe esses erros, deixe esses enganos. Não tenha medo, volte para o Senhor e derrame ali aos pés dele todo o seu pecado, como Maria derramou todo o perfume, que era o instrumento que ela usava para seduzir e levar à prostituição. Ponha tudo aos pés de Jesus, sem medo, sem receio, e você vai ouvir dele o que Maria ouviu. Tem confiança, minha filha, tua fé te salvou. Agora estás salva e estás sob a proteção do Altíssimo. E a leitura do meio, a segunda leitura, vem coroar tudo, nos dizendo: eu vivo, mas não eu. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Não pense que isso, São Paulo disse depois de ter se santificado tanto, então pôde dizer: eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Não, foi aquele Paulo lutador que lutava inclusive contra o seu gênio, contra o seu temperamento. Paulo era colérico, e como Pedro cometeu muitos erros, mas ele amava Jesus. Ele reconhecia, ele confessava os seus erros, ele era perdoado, mas ele tinha uma certeza: perdoado, e cada vez que ele era novamente perdoado, ele tinha a certeza que ele era uma nova criatura. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus. Eu vivo na fé no Filho de Deus, eu vivo no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E aí está a síntese de tudo. Então, nós terminamos esta missa com uma grande alegria. Somos nova criatura. Diga comigo: eu sou uma nova criatura. Porque todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, passou tudo aquilo que era velho, e eis que tudo se faz novo. Deixa eles responderem, eu quero ver a voz deles. Eis que tudo se faz novo. Eu sou uma nova criatura. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente, nesta carne, eu a vivo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eis-me aqui, Senhor, um pecador arrependido, mas o meu passado ficou para trás. E na hora que eu reconheci o meu pecado, o Senhor já estava ali, me perdoando. E hoje eu sou uma nova criatura. Jesus, enche-me cada vez mais do Espírito Santo, para que eu viva como nova criatura. Olha a música que vocês estavam. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito As mulheres cantam, de me faz nova. Deus, e me faz novo,
todo novo, renovado em Jesus, e me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Levanta a sua mão direita e rezemos juntos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna